Chega de falta de educação na tua empresa. O podcast de hoje ele tá incrível. Eu convidei uma empreendedora, uma professora, ela é consultora. O currículo dela, eu vou ler só um pedaço, porque é tão extenso, ela já realizou tanta coisa legal e o papo hoje vai ser tão bom que eu tô muito feliz com a presença dela aqui. Ela arrumou um horário na agenda dela, que é super ocupada. Ela é consultora e professora com mais de 20 anos de experiência. Ela é pesquisadora na UFSC e na UNB, a Universidade de Brasília. Ela também é certificada em gestão de projetos pela PMI. Tem um conhecimento em coaching ontológico. Ela já vai explicar aí para você o que é isso. E agora ela está vindo com uma nova empresa que se chama AC, Estratégia e Cultura Organizacional. Ela é Ana Carneiro, especialista nessa área de trazer cultura e fazer a sua empresa prosperar, fazer a sua empresa crescer mais e, claro, seguir o propósito, a proposta do dono. Ana Carneiro, seja muito bem-vinda. Obrigada, Que bom que Márcio. você veio. Estou muito feliz. Eu que agradeço. Super Deixa eu obrigada. colocar só um pouquinho aqui pra frente pra gente começar a nossa conversa. Ana, de onde surgiu essa paixão aí pelo empreendedorismo, por ajudar pessoas? Vi que você é uma pessoa muito, muito estudiosa. Por onde a gente começa na sua história? Ai, meu Deus. Bom, quando alguém me pergunta isso, sempre a primeira coisa que me vem em mente é a minha adolescência, né? Legal. Trabalhando em comunidades mais carentes, enfim, com meninos de rua, Legal. com crianças em determinadas situações de risco, enfim. E aí, na minha adolescência, adolescente tem muita energia, Claro. tem tempo. Quer resolver o problema do mundo? Uhum. Eu era uma dessas que queria resolver o problema do mundo. Que maravilha. E aí, os meus pais eram bastante envolvidos com trabalho voluntário e tal. Uhum. Naturalmente, também me envolvi. E aí, nisso, você já tá ali mexendo com gente. Legal. Sabe? E aí tem a ver com essa questão o problema não necessariamente é o dinheiro, o problema é a mentalidade. Perfeito. Então, quando você trabalha em determinadas comunidades, você tem que tomar muito cuidado com a questão do assistencialismo. Uhum. Então, desde muito nova, assim, 11, 12, 13, 14, então, era uma adolescente que trabalhava com outros adolescentes. E aí acabava estudando coisas relacionadas a isso, enfim. E aí, na minha vida profissional, à medida que eu fui caminhando, eu sempre tive o pé na sala de aula, o pé no mercado corporativo e tal, mas eu fui integrando essas coisas, né? E isso mistura muita coisa. Mistura essa coisa da educação, de planejamento, gestão, de relacionamento, de estruturar uma estratégia, Legal. de onde você está, onde você quer chegar, Legal. de emoções. Então, eu acho que Começa daí. Foi daí, com certeza. E hoje você me contou que durante algum tempo você trabalhou com o Sebrae, aí também como pesquisadora, dando aula, e agora você está com uma nova empreitada, que é a C, Estratégia e Cultura. Qual a importância da cultura organizacional para uma empresa? Qual a importância? É tudo, é a empresa. Né? A sua empresa é a cultura que rola ali dentro. Legal. Porque eu costumo sempre dizer que é aquela história. Antigamente, a gente até em gestão do conhecimento tem um gráfico bastante discutido que é assim, se você for olhar lá na década de 60, 70, o capital de uma empresa, ele estava muito no capital físico, né? Lá na matéria, naquilo que é tangível. Sim. Então, onde é que estava o valor de uma empresa na década de 70, na década de 80? Estava no tamanho do estoque dessa empresa. Patrimônio. Na frota de carro Sim. da empresa, no quantos prédios eles tinham, quantos terrenos e tal. E aí o tempo foi passando, aí, bom, a evolução da tecnologia, etc e tal. E cada vez mais, onde é que está o capital, né? Onde é que está o valor
da empresa. Então, antes o valor era no bem tangível. Então, sei lá, Perfeito. 90%, 80%, 95% do valor de uma empresa eram os bens tangíveis que ela tinha. Legal. Com o passar do tempo, cada vez menos os bens tangíveis correspondem ao valor da empresa. O valor da empresa está no seu capital intelectual, Perfeito. no seu capital social, no seu capital relacional. Então, e como é que você constrói, e como é que você desenvolve, como é que você cuida, como é que você retém, como é que você compartilha esse capital, que são os saberes das pessoas. Deixa eu te interromper. O capital, explica pra gente, quem estiver assistindo a gente, o que é o capital social, o que é o capital relacional, qual outro capital que você falou? Capital intelectual. Intelectual. Explica também, acho que vale a pena a gente explicar cada um deles. Tá, então, que está aí dentro dos bens intangíveis. Perfeito. Que inverteu a curva, né? Inverteu lá o gráfico. Então, antes, se 90% da empresa estava nos seus bens tangíveis e 10% estava nos seus bens intangíveis, hoje em dia, menos de 10% está nos bens tangíveis. E mais de 90% está nos bens intangíveis, que são esse capital intelectual, social, relacional, enfim. Capital intelectual a gente pode entender como sendo o conhecimento de cada um. Perfeito. Né? Então, as pessoas que estão na sua empresa, como aquela pessoa atende o cliente, como aquele cara faz uma cirurgia, como aquela outra pessoa dá uma aula, como outro planeja um curso. Então, a gente está falando aí do conhecimento dessas pessoas. E aí a gente está falando de conhecimento técnico, a gente está falando de conhecimento também no sentido de habilidade, de atitudes, enfim. Quando a gente fala de capital social, a gente está falando, por exemplo, qual que é a reputação dessa empresa, a marca dessa empresa. Entendi. Como que ela é conhecida no mercado. Legal. Sabe? Então, por exemplo, a Coca-Cola, boa parte do valor dela tá no capital. Tá nesse capital social. Perfeito. Então, assim, tá no índice de confiança do mercado nessa empresa. Isso é capital. Entendi. Né? Imagina, às vezes quando você compra, uma empresa compra outra, ela está comprando, na verdade, o capital social que aquela empresa tem. Né? Capital relacional é essa capacidade que a empresa tem de se relacionar e, a partir disso, construir coisas. Entendi. Né? De agir, e a gente age na relação, né? E de relacionamento com fornecedores, com relacionamentos com clientes, relacionamentos com parceiros, com o governo. Aí outra coisa também, muitas vezes quando uma empresa busca comprar outra, ela está buscando comprar por conta do capital relacional que aquela empresa tem. Vamos combinar que capital relacional é uma coisa que não é fácil você conquistar. Então, aí, ou seja, aí só fechando, voltando à questão da cultura, isso mais de 90% do valor de uma empresa está nisso. Está nesse conhecimento que acontece nas relações, na forma como você é visto, na sua marca, no conhecimento, no saber de cada um. Então, e aí fechando esse ponto, computador, mesa, impressora, todo mundo tem. Sim. Telefone, todo mundo tem. Sim. Ferramenta tal, um compra aqui, outro. Mas o que diferencia realmente a sua empresa das outras empresas tá nisso que é intangível. Que é esses saberes, esse potencial se relacionando, conversando com o seu cliente, e as pessoas fazem isso a partir da cultura da empresa. Entendi. Que tem a ver com as crenças dessa empresa. Então, você faz o que você faz, quando você está falando do capital relacional, ou você usa o seu conhecimento, na hora que você está fazendo uma cirurgia, a partir, e aí falando do capital intelectual, a partir das crenças e valores que te movem na vida. Legal. E aí, as crenças e valores que movem cada pessoa impactam nas crenças e valores que movem um grupo, que acabam desenvolvendo e constituindo as crenças e valores que movem uma empresa. Uau. Então, a cultura é a empresa funcionando no seu dia a dia, no mundo. Então, você me fala, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Então, uma empresa que tem uma cultura forte, ela não é autoritária. Ela faz as pessoas, na sua individualidade, se juntarem a um objetivo final maior. E eu queria que você comentasse também, tem a ver com a história do fundador? Como é que funciona isso? Com certeza tem a ver com a história do fundador. Bom, aí a gente acaba entrando um pouquinho nesse assunto de cultura de alta performance, né, por exemplo.
E aí a gente tem que cuidar. E aí o trabalho que eu faço, assim, quando eu falo de estratégia, cultura e tal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está vivendo, né, muita informação, muito barulho, muita coisa, e muita caixinha para enquadrar. E cada ser é um ser singular. Perfeito. Cada empresa é uma empresa singular. Então a gente está falando sempre de um espaço complexo. No sentido não de complicado, ruim, mas no sentido de riqueza, de coisas que estão pulsando ali. Então, por que eu estou falando isso? Porque o que é alta performance para uma empresa pode não ser para outra. Perfeito. Então, quando a gente fala de autoritarismo, dependendo da empresa, ela tem uma coisa de uma hierarquia forte. Faz parte da missão daquela empresa. Sei lá, um exército, dependendo se você está lá numa frente de batalha, tal. Sim. Então, não dá para ali, olha, vamos na colaboração, tal. Então, assim, não dependendo do... E aí isso está diretamente ligado à missão daquela empresa. Quando a gente fala de iniciativa privada, por exemplo, aí acaba entrando muitas coisas do dono, do proprietário, enfim. Normalmente, assim, uma empresa, a cultura da empresa, ela é a cultura do dono da empresa. Porque foi ele que constituiu aquela empresa e tal. Então, as crenças dele, os valores dele, a missão de vida dele, né? A missão no sentido de o que ele oferece, né? Qual que é o que essa empresa faz e tudo, parte dele. Perfeito. E aí, o que é importante? O que é importante é que ele desenvolva uma cultura que fomente alcançar a missão da empresa. Então, missão, visão e valores para ter uma cultura é fundamental. Fundamental. Porque a missão, visão e valores tem a ver com seus pilares estratégicos, enfim, que vai nortear a sua empresa. E você tem que ter, a cultura ela tem que ter um norte. Senão, o que acontece, Marcos? Sei lá, eu mesmo atendo a empresa, já aconteceu isso, enfim, o cara começou, era 3 pessoas. Era ele mais um sócio e fulano. A cultura da empresa era ele, os dois pensavam e tal, alinharam, beleza. Contratou mais pessoas. Tudo bem, continuou. Aí, de repente, ele estava com 15 pessoas. De repente, ele está com 30 pessoas. Uau. De repente, ele não sabe mais nem o nome da pessoa que está lá na ponta. Sei lá, o cara que vende para ele. De repente, aquele cara que vende é um líder nato que está conduzindo uma galera para uma forma de pensar, e de sentir, de se emocionar e, consequentemente, agir, que pode não ir ao encontro da missão, do desejo dele. Uau. Então, se ele não estrutura uma estratégia, se ele não alinha isso dentro da empresa, se ele não combina isso, se ele não promove, porque cultura é uma coisa que você impulsiona, você desenvolve, você incentiva, você cuida de fomentar aquilo, né, para que seja alinhado com o propósito da empresa. Uau. Agora, qual é o problema? O problema é que muitas empresas normalmente não fazem isso, não tem esse olhar para essa coisa de cuidar, desenvolver isso, mas muitas vezes não tem esse olhar porque ele sequer sabe ele mesmo sabe qual é o propósito da empresa dele. Não, eu já vou te fazer uma pergunta, para você já emendar no que você está falando. Como é que faz isso? Por onde começa, Ana? Então, isso é uma coisa que, assim, começa de várias formas, né? Mas no Brasil é muito comum, as empresas nascem no feeling, vai na necessidade ali, né? Eu preciso fazer dinheiro, eu sei fazer isso bem, vamos e aí vai vendendo aqui, tô ganhando aqui, tô me sustentando e tal, e vai indo. Né? Eu até gosto de usar muito a metáfora do corpo humano, que é como se eu comparo sei lá, o coração da empresa, vendas é o coração, todo mundo fala isso. É verdade, o coração bombeia, né, fornece condições dos outros órgãos funcionar, vendas faz isso. Aí, finanças, pode ser, sei lá, o pulmão da empresa, o RH, sei lá, o rim. Então você tem, agora, a estratégia, ela é o sistema nervoso central dessa empresa. Porque ela vai ajudar a que todas essas áreas trabalhem em sinergia. Porque às vezes você pode ter investindo muito no marketing que não está verdadeiramente cooperando para a sua venda. Entendi. Ou às vezes você está investindo num estilo de compra que não vai ao encontro das suas finanças. Então, quando você trabalha a estratégia, você está ajudando primeiro, vamos pegar as coisas embaixo do tapete, e aí isso vai diretamente ao encontro do trabalho que eu desenvolvo com as empresas, que você chega
vamos pegar, primeira coisa, vamos tentar nos entender onde que eu tô. Uhum. Sabe aquela história do onde que eu tô, pra onde que eu vou? Então, assim, primeiro onde que eu tô, né? Uhum. Qual que é o meu cenário interno, qual que é o meu cenário externo, né? Uhum. Por que que eu tô nisso? E aí é uma investigação não só da empresa, mas das pessoas, Sim. dos sócios, E aí, que é isso aqui? Por que que eu tô nisso? Uhum. Né? O que que eu desejo? O que que eu... E aí você vai fazendo todo esse diagnóstico e tal. Eu tô respondendo a coisa do como, né? Sim, sim. Pra daí você desenhar uma estratégia. Uhum. Porque primeiro você tem que entender onde que tá, definir onde que você quer chegar, Perfeito. né? E para que você existe? Aí é a coisa do propósito. Para que essa empresa existe? Da missão. O que você faz? A visão, onde eu quero chegar. Então, são coisas básicas, Uhum. mas que na grande maioria das empresas não é feito. Porque é a partir disso, dessa compreensão, né, de Uhum. onde eu estou, quem eu estou nesse momento total, estou porque tudo muda o tempo todo, né? Sim, total. E onde eu quero chegar, eu vou desenhar as minhas ações. Perfeito. Inclusive, de como eu vou desenvolver essa cultura. Fale mais. Por quê? Porque eu vou desenhar as minhas ações de como eu vou desenvolver essa cultura. Por Ok. quê? Porque é essa cultura que vai fazer eu chegar ou eu não chegar onde eu tenho que chegar. Então, desenvolver essa cultura significa olhar para pessoas, para seres humanos, olhar para gente. Uhum, claro. E olhar para a gente, para pessoas, como um indivíduo singular e cada um, com a consciência que cada um, aí eu estou falando a partir da abordagem com a qual eu trabalho, né? Que cada ser humano dessa empresa, Uhum. seja uma empresa com 1000 funcionários ou com 3 funcionários, ele tem uma história, ele tem uma biologia, ele tem uma linguagem, ele tem uma cultura, cada um é um ser singular. Ok. E cada um é um observador diferente da realidade. Perfeito. Isso aí é muito importante. Então, aí você não só pode, como deve, ao desdobrar a sua estratégia, que você colocou lá o seu norte, vai desdobrando isso em plano ou planos de ação e tudo mais, Uhum. desenvolver ações que cuidem, que olhem para isso. Por exemplo, ações que cuidem, que olhem para o seu processo de recrutamento de pessoas. Uau. Que tipo de pessoa que você contrata para a sua empresa? Quais são os valores? Porque começa por aí, de repente... É isso que eu ia te perguntar. Acho que é uma das primeiras coisas é saber quem tá fazendo parte da sua equipe. E começa pela contratação, porque às vezes você tem lá tem empresa que é uma cabide de emprego para a família. E aí você tá lidando com crenças que são ali ancestrais. Uhum. Sabe? E a gente já lida com isso diariamente mesmo. Mas quando a empresa é empresa familiar, isso fica mais grave ainda. Uhum. Porque por mais que na minha norma fale que eu tenho a autoridade de fazer tal coisa, se o meu pai trabalha na empresa e existe uma crença na minha família que ele sempre tem razão, Uhum. eu não vou conseguir cumprir, eu não vou conseguir ter a autoridade dentro da empresa a ponto de ter intensidade de conseguir envolver as pessoas e fazer a coisa acontecer, porque na minha crença lá, tarará, só meu pai consegue fazer isso. Então, assim, Uau. compreender Que loucura, isso cara. já é um caminho, sabe? E você pode, ao estruturar, desdobrar a sua estratégia e tal, cuidar dessas coisas de várias formas. Olhando para plano de carreira, para plano de desenvolvimento pessoal, olhando para a forma como você contrata as pessoas, quem você contrata, olhando para a forma como você faz o onboarding das pessoas dentro da empresa, quando a pessoa chega. Então, como que você combina o jogo, sabe? Olhando para os seus rituais de cultura. Então, você é um esforço, assim. Cara, isso aí você falou uma coisa, eu cometi um erro. E quando você fala sobre isso, eu falo assim, como é importante a cultura. Eu vou te falar o meu erro. A gente tá com duas meninas novas que são maravilhosas no comercial. A gente trocou muita gente da nossa equipe aqui agora justamente por fit cultural, por crenças, por momento. Acho que a empresa, ela vive momentos e tem momentos que você fala, agora eu vou crescer, agora eu tô confiante. E talvez nessa decisão, se as pessoas não estiverem alinhadas, que você vai deixar... Ou você não vai conseguir crescer, ou você vai ter que deixar pessoas para trás. E nesse onboarding que a gente fez agora, que eu fiz muito mal feito,
conheci uma pessoa incrível. Eu e minha esposa conhecemos uma pessoa que aqui é uma empresa familiar, o ClipTube, e a gente foi num parque aquático e ela é uma super vendedora, muito boa, tá até ali embaixo. Aham. E eu, cara, você não consegue uma pessoa, uma gêmea, sua irmã, sua... Aí ela Aham. falou assim, qual a proposta? E a gente acabou contratando ela. Só que eu vou falar pra você assim que esse foi o erro, que literalmente assim, a gente viu uma pessoa muito boa, muito habilidosa. Eu sabia que iam ter alguns desafios de adaptação, isso é normal, tudo bem, até ela pegar a rampagem das vendas e tudo mais. Só que a questão da cultura eu não fiz. E acabei fazendo agora, tem ontem ou anteontem, eu dei o mesmo treinamento que eu dei para todos os professores, para todos do comercial, aí eu fiz com ela, eu e ela, sozinho. E expliquei da onde tinha surgido a empresa, por que ela tinha surgido, aonde eu quero chegar. Eu até falei assim, cara, e se eu chegar aqui, ó, nesse faturamento aqui, você não vai estar ganhando o que você ganha hoje. Até para dar aquela motivada. E eu acredito assim que hoje é necessário isso de você definir, porque pode ser fatal. Porque eu tava com uma pérola, talvez uma joia bruta, e eu, assim, se continuasse da forma que tava, nas 3 semanas que ela tava aqui, provavelmente eu ia falar, olha, não dá, não tá legal. Mas eu resolvi, assim, zerar o jogo mesmo, assim, tentar, olha, cara, olhar pro talento dela, olhar que eu cometi um erro. Comenta sobre isso, Ana, assim, que o empresário, às vezes, ele tem que ter, esse empresário que tá assistindo a gente, ele tem que ter uma Sim. humildade de reconhecer que, às vezes, ele não faz o trabalho direito, que a falta da cultura organizacional também pode já estar com tudo viciado, tudo bagunçado. Sim. Como é que você enxerga isso? Olha, hoje mesmo eu estava falando numa reunião um pouco mais cedo, antes de vir para cá, eu estava falando que, no meu ponto de vista, você empreender, você se tornar um empresário cada vez mais, tal, apesar de todas as suas dificuldades, Uhum, é uma grande oportunidade de você se tornar melhor legal, como pessoa, maravilha. sabe? Por quê? Porque te força a entrar no jogo. Então, assim, vocês jogaram dentro do campo e você tem que jogar. E aí, e nisso você leva daqui, leva dali, vai lá, tal. E isso é sobreviver. Isso é sobre estar vivo. Estar vivo Legal. é isso. É sobre correr riscos, é sobre errar, é sobre acertar. Então, eu entendo, assim, eu penso que falar de gestão empresarial Ok. é falar de liderança. Uau. Porque gestão você faz por meio de liderança. Você usa até, obviamente, que instrumentos, técnicas, ferramentas, etc. Né? Toda essa parte dos bens tangíveis aí te ajuda, né, a fazer gestão. Uhum. Mas, no final da história, fazer a gestão é falar de liderança. E falar de liderança, se tornar um líder, não só dos outros, mas de si, da sua própria vida, Uau. é falar de ampliar nível de consciência. É falar de expandir, de se tornar maior. Sabe? Assim, certeza. de deixar o vulcão que existe dentro de cada um, um vulcão mais agitado, outros menos, mas deixar, desenvolver a forma de isso vir e se manifestar no mundo, sabe? Ok, Então, ser empresário é uma oportunidade de fazer isso. ok. E aí, o que acontece? Então, o empresário, a gente vem, e aí eu acho que tem várias coisas nisso. A gente vem de uma cultura, Uhum. de um sistema, né? Enfim, nos últimos 2.000, 2.500 anos, enfim, em que a gente tem essa coisa do manda quem pode, obedece quem tem juízo, que essa coisa do, né, dessa cultura Hierarquia, hierarquia e tal, autoritarismo. do certo e do Sim, errado. essa dicotomia. Então, e isso acaba que vai engessando as pessoas, Perfeito. sabe? E aí muitas pessoas, até agora nem tanto, né, entre aspas, mas até pouco tempo atrás achava que ser líder era você poder falar alto, era você poder gritar, era você poder ser arrogante com alguém e tal. E muitas pessoas cresceram nessa cultura dentro de casa, que tudo começa dentro de casa, Total. e isso acaba se replicando dentro das empresas. Com certeza. Mas cada vez mais, assim, a expectativa de vida aumentando, a tecnologia está aí, as novas gerações, as equipes multigeracionais dentro dos ambientes de trabalho. Então os empresários estão vendo que esse modelo antigo Não funciona. não funciona.
Então é hora de baixar a bola mesmo, Legal. investir no seu próprio autoconhecimento, investir no Uau. seu corpo, na sua emocionalidade, na sua linguagem. Eu penso que tudo começa por aí. Por investir em si mesmo, mas no sentido de fazer a declaração do não sei, sabe? Aí é a hora Uau. que um mentor, que um consultor super ajuda, porque você com um papel mais neutro, você pode contribuir bastante ali nesse sentido, né? Então, enfim, e por quê? E por que que o empresário, ele não tem para onde correr? Ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer um investimento em si mesmo, no seu desenvolvimento pessoal e tudo, para conseguir enxergar a si e para daí ter condições de começar a enxergar o outro. De uma forma mais empática. Lembra que eu falei de você enxergar o outro como um legítimo outro? Ele é outro. O fato do outro não ver a mesma coisa que eu não quer dizer que ele está errado, só quer dizer que ele não vê a mesma coisa que eu. Você sabe uma coisa que eu falo muito aqui? Que eu falo, comunicação não é o que você fala, é o que a outra pessoa entende. Então, se você não consegue ter empatia para se colocar no lugar da outra pessoa, inclusive eu falo muito sobre isso. Esse negócio antigo e que, entrou na empresa, deixa seus problemas lá de fora. Gente, isso não existe. Você não separa o seu pessoal do seu profissional. E quando o empresário ele entende sobre isso, que não se separa, ele começa a tentar equilibrar essas forças, que é a força do pessoal com o do profissional. Quando ele entende isso e consegue ter o que você acabou de falar pra gente, de uma inteligência emocional, aí a coisa roda. Eu concordo com você, Marcos. E tem um ponto aí que eu acho que é muito importante, que é quando o empresário, ao fazer esse investimento em si mesmo, procurar entender certas coisas, procurar compreender ele no mundo, as suas relações, o outro, tal, acho que é muito importante ele compreendendo que o negócio dele não é o que ele vende. O negócio dele, isso não sou nem sou eu que estou dizendo aqui como sendo a primeira a falar isso, não, porque eu já escutei outras pessoas falarem isso, já escutei uma pessoa falar isso, na verdade. Mas eu penso isso muito, assim, o seu negócio não é vender chaveiro, o seu negócio não é vender carro, o seu negócio não é fabricar, o seu negócio é desenvolver pessoas. Sabe, assim, o negócio de todo mundo é educação. Cara, que perfeito. É desenvolver pessoas, porque você, a não ser que você vire e fale assim, não, mas na minha empresa eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu entrego, eu faço tudo aqui e eu não quero desenvolver ninguém nunca, então tudo bem. Mas a partir do momento que você entende que você precisa de outras pessoas para poder rampar, para poder crescer, para poder, inclusive, a empresa não depender de você estar lá, né? Não existe outra forma que não seja desenvolvendo pessoas. Perfeito. Então, e aí desenvolver pessoas é um universo a ser estudado, e aí o cara não adianta ele virar e falar, mas eu não gosto de lidar com gente. Então, vai pra montanha, meu amigo, porque se você quiser viver, você vai sempre lidar com pessoas. Seja comprando um produto, seja aprendendo na escola, tem um professor te ensinando. Você falou um negócio muito interessante sobre educação. E me deu um insight, eu gosto muito de assistir podcast, sou um podcaster e tudo mais, e assisti um treinamento, se eu não me engano, agora não vou lembrar quem me falou isso, eu queria muito dar o crédito para essa pessoa, mas agora eu esqueci, que ele fala assim, toda a empresa, ela vai desaguar na educação. Por quê? A empresa ela tem 3 caminhos. Um é você fechar, quebrar, o outro é você vender, e o outro é você passar para os seus filhos. Não tem outro caminho que, pelo menos eu enxergo, são esses 3. E ninguém quer quebrar. E se você quer passar para os seus filhos uma sucessão, ou se você quer revender, provavelmente a educação ela tá muito ali. Porque você como uma consultora experiente do Sebrae, você pode me falar isso com mais propriedade, que quando você vende uma empresa, sucessão já tá na cara, né, gente? Você tem que ensinar o teu filho, ensinar o teu sucessor, seja filho ou seja um sócio, alguém, a assumir o papel que você desempenhava. Mas no caso da venda é muito interessante, porque tem empresas, Ana, e eu queria essa tua opinião mais experiente do que a minha, que é, quando você vende uma empresa, às vezes o comprador ele exige que o dono fique durante um período para ensinar e treinar
a empresa. Sim. E só depois que ele ensinou, treinou, esse novo gestor, esse novo sócio, novo dono, ele muda a cultura organizacional. Sim. Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, isso é essencial, porque ele sabe, ele pode até não saber disso muito no nível consciente, Ok. mas ele... Tudo bem? Você quer desligar? Pode desligar. A gente interrompe rapidinho. Se não tivesse colocado no... Não tem problema não. Não se preocupa com isso não. Como é gravado, a gente... E se fosse ao vivo, a gente ia falar, gente, espera um pouquinho aí, porque a gente tá no meio de um podcast. Não, eu não vou deixar esse telefone tocando, não, senão você vai se desconcentrar, você não aguenta não. Né? A gente fica com o telefone no ouvido. Tá, então continuando, me fala sobre isso, essa questão assim a sucessão tá na cara, se você quiser falar também, ok, mas assim, a venda, o dono pede que o antigo dono permaneça para entender os processos, entender como é que funciona, ou seja, para educar essa nova equipe que está chegando e depois criar a cultura. Comentei pra gente. Isso daí, eu já vi situações de, por exemplo, a pessoa que estava vendendo a empresa deixar de vender. Por quê? Porque ele estava vendendo porque ele queria tranquilidade, queria fazer outras coisas, enfim. Mas sempre que surgiu um comprador, o comprador exigia que ele ficasse na empresa durante mais X tempo. Aí ele falava, não, aí eu vou virar empregado do outro que eu não vou poder usar o dinheiro que eu queria, que era usufruir do meu tempo. Vou ficar trabalhando por outro e ele ia acabar desistindo de vender a empresa, ter que estruturar uma outra forma de vender essa empresa e tal. Por quê? Porque aquela empresa depende muito desse conhecimento, intelectual, desse conhecimento social, desse conhecimento relacional, que está muito atrelado ao dono. Então, assim, muitas vezes quem está comprando, muitas vezes não, as pessoas sabem disso. Quem está comprando sabe que o que ele está comprando, no fundo, são as relações que aquela empresa tem. Perfeito. Mas onde é que estão as relações que a empresa tem? Onde que elas acontecem? Nas pessoas que estão naquela empresa. Né? Então, eu estou comprando o capital social dessa empresa. Tá, mas a gente sabe que uma reputação... Vale muito. Vale muito, mas que você demora séculos para conseguir, que você pode perder em segundos. Exatamente. Hoje, então, em segundos. Então, assim, tem toda uma pegada, por exemplo, a questão socioambiental, né? Que até se fala também de capital ambiental, que quando uma empresa ela é conhecida pelo cuidado e respeito que ela tem com a questão socioambiental, tal. Legal. Isso é totalmente comportamental. Lógico, tem leis, tem normas, tem regras, mas é comportamental. Se você compra uma empresa que tem isso, esse capital, né, que é conhecida por essa questão com o ambiente, tal, e aí as pessoas que você vai colocar ali não vão dar conta de sustentar isso, você rapidamente vai invalidar toda a história dessa empresa. Então, com certeza, isso assim, faz parte das discussões e deve ser realmente muito pensado, tanto para quem está vendendo como para quem está comprando. Ok. Porque no final da história você está falando de gente, não tem como fugir. E não é falar de gente no sentido romantizado da coisa, gente, que a gente tem que se amar, tem que fazer os aniversariantes do mês. Entendi. Sabe assim, não é nesse sentido. Eu penso que toda essa tecnologia que a gente está cada vez mais tendo acesso, que está ali, né, aqui, disponível. Ela está, e você, eu acho que nesse sentido é um privilegiado por poder colocar o seu fazer na criatividade, sabe? Porque eu penso que toda essa tecnologia ela está cada vez mais forçando o ser humano a ser humano. Uau. A trazer o potencial dele de criatividade, de fazer, de co-construir, né? E de criar coisas que às vezes pareciam impossíveis e tal. E aí, só pegando um pouquinho do que você falou da sucessão, tem uma coisa que eu acho importante nisso. Muito provavelmente muitas pessoas concordam, outras discordam, mas eu acho que precisa ser ter um olhar atento. Eu não acho que o destino de um negócio, sabe assim, olha, eu vou ter uma associação familiar. Até que ponto que é bom para aquela pessoa que vai assumir ela nascer e crescer dentro dessa empresa?
sabe? Porque você, sei lá, você fazer estágio numa empresa que você sabe que vai ser sua. É muito esquisito. Não tô dizendo que é errado, não tô dizendo que não possa funcionar, não tô dizendo Uhum. que... Só acho que precisa olhar para isso e olhar e cuidar mais das especificidades que tem nisso. Sim. Porque se você vai fazer estágio, se você batalhou por um estágio, se você for fazer estágio numa empresa X, que você tá ali, caraca, eu preciso mostrar serviço, eu preciso aprender, tarará, tarará, você é um desconhecido, enfim, que você não tem perspectiva nenhuma ali se você não der o seu Melhor. máximo, seu melhor, né? Numa empresa que já é sua praticamente, até que ponto que esse adolescente ou essa Vai se entregar. vai se entregar ou vai sentir aquilo como uma, sabe assim, Uma porta de entrada. como uma fluidez de realmente Sim. desenvolvimento dele Total. como profissional. Então acho que quando fala de sucessão, só tem que estar atento a isso. Até porque o que é sucesso para um é sucesso para outro. Perfeito. Então, como eu falei da coisa da alta performance, né? Se para a família, para os pais, para um proprietário ter aquela empresa e ter um super sucesso naquele negócio é massa para ele, para o filho viver na floresta que é massa, que é um sucesso. Top. Então, onde é que isso vai levar? Vai levar para um crescimento da empresa, manutenção, crescimento tal? Ou isso vai levar a um filho que vai estar deprimido e que não... Que não vai dar conta, às vezes não vai dar nem conta, nem gosta, não quer. Então, quando fala de sucessão, eu acho que é uma coisa bem delicada nesse sentido, Sim. sabe? Assim, E tem tudo a ver com cultura, não tem? Com certeza. Porque você pode... Cara, queria que você comentasse, eu não sei se você tá por dentro disso, assim, mas foi um caso muito engraçado que aconteceu. Eu ri demais. Que é a Jaguar. Você ficou sabendo que virou um meme, Não. a marca de carro. Não, porque o que aconteceu? É uma marca, eu não sei quantos anos tem, mas é uma marca muito antiga de carros de luxo, bem conceituadas no mercado, e o dono morreu. E agora quem assumiu foram os filhos. Sim. E cara, foi muito engraçado que eles mudaram a logo e fizeram uma apresentação assim com rosa, tipo, desculpa se eu estiver errado, viu, gente, mas meio drag queen, assim, então eles tiraram assim a força do jaguar, que é um animal, é um arquétipo ali de poder, a identidade, e eles botaram um negócio muito fashion. Parece assim uma propaganda, eu não sou muito ligado a moda, enfim. Eu gosto de me vestir de uma forma diferente, mas eu não sou tão ligado à moda. Mas me parecia uma propaganda, sabe, da Gucci, sabe? Os caras reposicionaram uma marca forte de carro como uma coisa, e aí teve essa coisa da associação com o público GLQ+, que eu não sei como é que fala. Respeito muito vocês, gente, mas é porque cada hora estão botando mais sigla no nome. Eu lembro do GLS. E aí, como é que você enxerga esse negócio da cultura passada de pai para filho, dessa bagunça? Como é que você atua nisso? Como é que você aconselha? Porque uma história construída, sei lá, igual a da Jaguar, de 20 anos, chega um grupo ou chegam os sucessores e fazem uma bagunça dessa, que também pode ter sido boa, porque foi uma repercussão mundial. Comente, por favor, Ana, o que você acha disso? Então, Marcos, eu não sou uma especialista em aquisições de empresa ou fusão ou sucessão familiar, enfim. Mas até onde eu assim, faço a minha leitura, eu volto na questão do autoconhecimento. Ok. Eu volto aí, porque assim, uma empresa ela não é só para dar lucro financeiro. Ok. Ela tem vários papéis. Sim, sabe? concordo. Então, assim, essa empresa existe por quê? Né? Para quê? Como? Que tem a ver com a cultura. Como que ela existe? Para que ela existe? Que tem a ver com a estratégia dela e tal. Você tem toda uma costura nisso. Uau. E aí, para que você vai pegar isso e insistir numa identidade que às vezes não é a do outro? Um mundo que muda numa velocidade absurda e tal, sabe assim? E aí, gente, já foi o tempo em que uma família, tipo, o avô era advogado, o pai era advogado, o filho era advogado, isso já foi, sabe? Então, assim, eu acho que é importante o próprio dono, o grupo ali de diretores, enfim, é muito difícil, assim,
eu já frequentei muito esse tipo de ambiente onde você tem várias pessoas no comando, né, com quereres diferentes, frequento ainda. Então, são objetivos de vida diferentes. Então, assim, e uma empresa, ela depende disso. Então, tem uma coisa que é importante, que eu gosto de trazer, que tem a ver com o processo de aprendizagem das organizações, que é uma tríade do compromisso. Legal. Toda empresa, ela existe porque ela tem um compromisso. Perfeito. Qualquer empresa existe porque faz promessas e cumpre promessas. Ok. Se ela não cumpre promessas, ela não tem condições de existir como empresa. Vai chegar uma hora que ela vai quebrar. Ok. Mas, quando a gente fala de compromisso, o compromisso, tem um autor que é o Fred Kaufman, ele trabalha muito isso, que o compromisso não é só a tarefa. Compromisso, para ele ter sucesso, enfim, ele é uma tríade que envolve a tarefa, envolve a relação e envolve a identidade. Legal. Então, assim, a gente pode, a gente está aqui no podcast, tal, a tarefa é, bora fazer o podcast. Sim, tá. ok. Mas aí gravou aqui, acabou, pronto. Mas não existe só a tarefa do podcast. Perfeito. Existe uma identidade que são as suas crenças, os seus valores, a minha identidade. Perfeito. E existe a relação. Então, uma empresa, um podcast, quando você, né, convida as pessoas para virem aqui, faz e chama uma pessoa ou outra, você está cuidando de vários compromissos. Você faz um compromisso com um, que faz com outro, e faz, então eu preciso do cara da câmera, preciso disso, aquilo. De cada um, você está cuidando não só da tarefa, mas da relação. Total. A forma como você fala, como que você combina, a identidade, o que para essa pessoa faz sentido, o que para essa outra não faz, até que ponto que isso atropela a minha identidade na vida. E isso que eu falei aqui da identidade, da tarefa e do compromisso, da identidade, da tarefa e da relação, constitui o compromisso aqui do indivíduo. Mas de compromisso em compromisso, você tem a empresa. E aí, na empresa, você tem, da mesma forma, a tarefa da empresa. Ok. Você tem as relações que essa empresa constitui, desenvolve, fomenta com o mercado, com seus clientes internos, seus colaboradores, com seus, enfim, seus clientes externos, etc. E você tem a identidade da empresa, que são os valores da empresa, as crenças da empresa, né? Assim, o que constitui como os princípios daquela empresa, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque isso tudo constitui a organização. A partir do momento que você deixa de cuidar disso e você aí de repente entra um aqui que tem um outro valor, uma outra crença, você começa a perder essa... Qual que era a tarefa dessa empresa? Então, como você falou, talvez a empresa perdeu fortemente a coisa da força, daquela mensagem que ela está passando, e aí a gente não está falando aqui, não é um julgamento de melhor ou pior, ou certo ou errado. Sim, total. A gente está falando de ela vendia uma coisa, a promessa dela era essa, a identidade dela trazia essa promessa de força, de posicionamento, de tal, e de repente ela não passa mais essa mensagem, ela não tem mais essa identidade. E aí você começa a perder isso. E isso dentro da empresa pode virar uma bagunça ali e a coisa desandar total. Não é por acaso que muitas empresas de repente têm sucesso durante 10, 20, 30, 40 anos. Depois quebram. E depois aquilo morre, sabe? Mas aí entra a coisa assim de por que não, né? Aí eu volto na coisa do autoconhecimento. Aceitar, entender e que a vida, você tem recomeços. Sim, e que a morte faz parte da vida. Legal. E que às vezes aquele ciclo daquela empresa não vai mais fazer sentido para um próximo grupo, para um outro momento do mercado. Então, eu vou estruturar outros produtos, outras relações, outras tarefas, uma outra identidade. Sabe assim? Talvez com outras pessoas. Então, tá vendo? A gente tá falando de coisas que são complexas. Não são assim, olha, um mais um mas deixa eu te fazer uma pergunta. E assim, empresas que estão começando, vamos falar assim. Eu queria também que você falasse assim, até para você vender um pouco do seu peixe, do que você faz pelas empresas, qual que é o seu cliente ideal. Mas assim, qual é a hora certa de eu pensar em cultura organizacional? Desde o início. Eu decidi vender, já tem que ter. Sou só eu, minha empresa sou só eu. Já tenho que olhar para a cultura. Que a primeira coisa seria isso, os valores, missão, visão, valores. Que tem a ver com a estratégia, né? É o que a gente está falando. Na vida real,
que acontece muito, vou ali montar minha loja de bolos, Ok. né? E montei essa loja de bolo, deu certo, vou montar outra loja, vou abrir outra, de repente eu tô com 5 lojas de bolo. E rola, acontece. Mas voltando àquela analogia que eu fiz do corpo humano, até que ponto a sua empresa está sobrevivendo e não está de fato vivendo? Boa. Até que ponto você pode ter um corpo que está com morte cerebral? Total. Você tem ali um coração batendo, um rim funcionando, sabe? Um intestino, tal. Mas, Olha, morte cerebral. Só que no corpo humano, você vai lá, declara morte cerebral, morreu, acabou, sim. parou de gastar os recursos ali e tal. Nas empresas, muitas vezes ela teve uma morte cerebral, Ok. ela já nasceu com essa morte cerebral e ela continua ali, eu vendo isso, faturo isso e vou ali, sabe? Mas a vida, o potencial de expansão dessa empresa, e eu não estou falando de expansão no sentido de crescimento, de quantidade de funcionários, mas de expansão no sentido de desenvolver a sua missão, de agir, de colocar, entregar valor para a sociedade. Faz sentido. Sabe? Cada vez mais entregar valor. Aquilo ali está na normose, porque ele não olhou para aquilo, não olhou para aquela, né, para a sua missão, para a sua visão, não olhou para isso desde o início, não cuidou da cultura, das crenças, dos valores que movem isso. E é muito comum, muitas vezes as empresas, pessoas criam empresas, mas o valor que ele está prometendo entregar não necessariamente tem a ver com o valor de vida dele. Isso dá um boró enorme. Porque na hora de pegar isso, trabalhar isso numa estratégia, desdobrar isso e colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer, cadê a crença dele para mobilizar as pessoas para aquilo? Uau, sensacional. Sabe? Então, é desde o início, né? Assim, com certeza. Comecei e não tinha pensado isso antes, e mesmo assim a empresa deu certo. Legal, ótimo. Mas, de repente, poderia ter dado muito melhor. Muito mais. Então, assim, e até tem uma coisa que eu falo, assim, que tem aquela expressão que fala assim, você já deve ter ouvido falar isso, que para quem só tem martelo, todo problema é prego. Já ouviu isso? Já. Então, eu também não quero cair nisso, sabe, Marcos? De falar assim, não, tudo é estratégia e cultura na sua empresa. Não, às vezes a sua empresa está passando por uma crise ali na área de vendas, que você tem que, cara, investir nas suas vendas. Você tem que vender, você tem que dar um jeito no seu comercial, contratar uma consultoria da área comercial. Mas de uma certa forma, ele vai bater numa cultura ali. Vai bater na cultura. Porque mas senão às vezes os caras, eles vão vender de qualquer jeito, eles vão falar... Porque, por exemplo, aqui eu me preocupo muito, às vezes eu pego no pé das meninas e tal, porque, por exemplo, na minha opinião, aqui na escola a gente tem 3 atividades que eu acho que são a identidade até eu queria o seu comentário de como eu faço isso se transformar numa cultura, ou se faz parte, se não faz. Mas assim, por exemplo, eu criei 3, já existe, eu só peguei 3, modelei e trouxe para cá como um método para desenvolver a comunicação nas crianças, que é o podcast. As crianças fazem podcast aqui. Tem o telejornal, que eles brincam, que eles apelidaram como jornal jornalístico. Então as crianças no teleprompter, elas mesmas criam as notícias, criam os roteiros, leem, enfim, editam. E aula de dublagem. Então, isso aqui acaba sendo uma identidade. E uma identidade muito forte. E eu sei o porquê que eu criei esses 3. Porque o jornal, talvez, para Ana, seja um informativo. Eu quero saber as notícias. Aqui não. Se ele está lendo no teleprompter, ele está desenvolvendo a leitura dele. A interpretação com leitura, que as meninas até se impressionam quando eu faço isso, que eu leio e dou vida na palavra e modulo. Então, eu quero que as crianças façam isso. Então, é uma identidade. Então, quando elas chegam aqui e apresentam assim, não, então aqui tem um podcast, por exemplo, teve um dia que aconteceu isso. E aqui tem um podcast, a animação foi boa, o argumento que eu não gostei, mas aqui tem um podcast Viva a Voz do Marcos. Aí eu falei assim pra ela, mas Mipa, por que você falou isso? A pessoa não sabe nem quem eu sou, ela não conhece, não gera valor isso. Agora você falar que o filho dela vai participar de um podcast, que vai melhorar o improviso dele, a comunicação, aí sim talvez gere um valor para aquele cliente. Sim. E a cultura, ela é isso. É isso, com certeza. Também. Treinamento. Quais são os processos, Ana? Então,
cultura tem a ver primeiro se a empresa, se as pessoas que estão ali entendem o propósito daquela empresa. Se dão fit. Se não tem um fit cultural tipo, ali. essa empresa, o quanto as pessoas estão ali. Se a empresa, agora, como é que a equipe, que o grupo vai entender qual é o propósito da empresa se a empresa não tem propósito? Então, assim, isso É básico. É básico. O próprio empresário, às vezes, ele tá ali, às vezes não, muito comum. Tanto que você escuta, né, o tempo todo, as pessoas falarem assim, hoje passei o dia inteiro apagando incêndio. Hoje passei o dia inteiro descascando abacaxi. Trabalhei, não fiz nada. Porque o próprio empresário, ele entrou naquele círculo vicioso e muitas vezes essa estafa, essa sobrecarga, essa quantidade de coisas, dá aquela falsa sensação de produtividade. Uau! Tô trabalhando pra caramba, trabalhando muito, tal. Tô trabalhando muito. Mas será que eu tô trabalhando certo na direção que eu gostaria, cumprindo de fato a minha missão, entregando o valor que eu gostaria de entregar? Porque por que é que eu tenho uma empresa de, sei lá, um teatro e não tenho uma fábrica de empada? Tem alguma coisa ali que... Então, o que me faz fazer o que eu faço? E é assim, a partir de onde eu faço o que eu faço? Eu faço a partir de cumprir uma crença, uma coisa que de repente não é minha, é do meu pai, ou é da sociedade, ou é a partir de onde eu estou fazendo isso? A partir de um estado de comparação permanente com o meu irmão? Então, quando você entra no trabalho, né, que eu faço, que a gente vai lá no diagnóstico, a gente procura trazer isso. Quando a empresa já está constituída ali há muito tempo e tal, é mais no sentido de autoconhecimento e tal, de ajudar assim, a situar. Agora, quando a empresa está começando, é no sentido, bora definir. Ver aí o que de repente, legal. Na hora de você, o melhor que você tem a fazer agora é não abrir o negócio. Uau! Sabe? Então, e aí o que acontece? Acho que eu me perdi um pouco no que eu estava falando, mas assim, nesse processo de você, lembrei da coisa da cultura ali e tal. Então, começar pelo começo é muito importante, que é qual é o propósito da empresa. Legal. E se eu sou a proprietária da empresa, eu sei qual é o propósito, que também pode mudar com o tempo, claro. Total. Mas aí eu tenho condições de fazer com que a empresa possa também estar alinhada com esse propósito. E aí, como que eu vou alinhar essa empresa a esse propósito? Inclusive, as próprias pessoas da empresa podem ajudar a estruturar esse propósito. Elas podem ser convidadas a discutir a estratégia da empresa, a trabalhar a estratégia da empresa, a decompor a estratégia da empresa, a assumir responsabilidades, né? E ser parte daquilo. E não ser, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, mas mas ser parte da construção daquilo, que dá outra pegada para a coisa. Porque uma coisa é eu ter que fazer determinada atividade que eu ajudei a bolar, a pensar, que eu tive a ideia junto com... Outra coisa é eu fazer uma coisa porque falaram que eu tenho que fazer. E aí, quando eu falei da coisa lá do desdobrar a estratégia e decompondo isso em ações e tal, que favoreçam a cultura, desenvolvam a cultura, tem a ver com tudo isso. Na sua estratégia, na forma como, nas ações do seu dia a dia, cuidar de como as pessoas... de como a comunicação acontece na empresa, de como as pessoas são contratadas, de como os processos estão mapeados, não estão mapeados. Está claro para essa funcionária que trouxe alguém aqui, né, que faz parte do trabalho dela receber alguém e trazer, e a forma como ela aborda, porque se isso não está claro, tem que estar claro. Com certeza. Então isso está escrito de alguma forma, minimamente desenhado, alguém em algum momento... chegou nela, explicou isso para ela. Então, no processo quando ela chegou na empresa, no processo de acolhimento dessa pessoa, de treinamento aqui dentro, isso foi explicado, ela acompanhou alguém fazendo. Então, tá vendo como dá trabalho? Dá muito trabalho. E é necessário demais. E o que você está fazendo? Você está desenvolvendo pessoas. O seu negócio é educação, é desenvolver gente. Uau. E aí, enfim, tudo isso pode estar estruturado no seu próprio planejamento, as pessoas podem estar acordadas nisso daí, e a equipe pode, com o tempo, até certo ponto, dependendo do negócio, ser uma equipe autogerenciável. Que é o sonho de todo empresário. Exatamente, mas dá trabalho você construir isso, e isso significa, olhou para a estratégia, entendeu onde que eu estou, cuidar disso e investir nessa cultura, entende? Cara, mas que... virada, faz total, mano. Caramba, mano. Nossa, você já, assim... Tem muita coisa que eu confesso que
a gente já vem fazendo aqui, até mesmo de definir um slogan, por exemplo, aqui é tudo conectado com o meu propósito como criador da escola, criador do método, que é a vida é mais divertida quando fazemos arte. E claro, eu tenho a minha missão que é desenvolver a comunicação criativa por meio das artes. Então assim, que seja divertido o desenvolvimento da sua comunicação e da sua criatividade. Então assim, eu tenho a minha missão, que eu passo para os meus colaboradores, para a galera da minha equipe, mas eu tenho a minha frase que a gente fala em quase todos os lugares, no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, nas propagandas, que é: a vida é muito mais divertida, ou então a vida é mais divertida, que inclusive está escrito lá embaixo, na parede. A vida é mais divertida quando fazemos arte. E assim, assim, pra gente fechar, eu queria o grande finale da Ana, que é o seguinte: deixa uma mensagem pra nós, que eu já tô me sentindo muito abraçado por você, pelo seu conhecimento, da importância disso. E eu queria que você fizesse um link, porque você falou uma coisa tão legal sobre autogerenciável e cultura. Então, se você quer sair do seu operacional, ou então que sair da sua empresa e ela continuar funcionando sem você, a cultura é fundamental. Fala pra gente uma mensagem final e comenta sobre isso, por favor. Olha, repete, por favor, você falou do... Eu queria que você falasse sobre, assim, passasse uma mensagem da importância da cultura organizacional, mas falasse que o resultado talvez seja isso, né? Que é ter uma empresa autogerenciável, com uma cultura forte, você vai ter uma... Tá. Então, eu vou falar uma coisa que tem muito a ver com... Eu sou uma pesquisadora que integro todas essas coisas e tal, então pode soar meio filosófico assim. Não tem problema, é assim que a gente gosta, bora. Mas é o que eu faço no dia a dia e provoco e trago isso para as pessoas e tal. Eu acho que é importante a gente se permitir não saber, sabe? Sair do lugar de ter resposta para tudo. Sair do lugar de... Isso foi uma dor que eu vivi, ainda estou cuidando dela, quando eu decidi me empreender. Né? Porque uma coisa é você trabalhar para outras empresas, grandes empresas, tal. Outra coisa é você... Que é a coisa de como você se posiciona no mercado. E aí no mercado que muitas vezes tem aquela coisa, a solução imediata, o sucesso, que você tem que prometer que você vai resolver. Eu falo, gente, eu não trabalho com 3 passos para ser feliz. Uau. Sabe? Porque assim, isso é irreal. Esse é o ponto que eu estou querendo trazer aqui. Então acho que é importante a gente se dar conta da nossa humanidade, da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, que abre pra gente espaço para tantas coisas boas, né, sabe? E se permitir não saber, esvaziar para poder caber mais vida, caber mais mundo, caber mais coisas. Então assim, e tá aberto para, igual uma criança, eu às vezes, dependendo da reunião e tudo, eu passo até alguns vídeos assim que mostram crianças que estão ali, vai subir no skate, cai e ri, e tudo. Então as crianças, né, são nos erros que a gente vai crescendo ali. Perfeito. Então, e por que a gente elogia tanto isso na criança e na vida adulta? A gente tem que ter sempre a resposta, ter sempre a solução das coisas. Então, eu vejo muito que a cereja do bolo ali tá muito nisso, sabe? Da gente se permitir não saber, nos dar conta da nossa humanidade, da nossa fragilidade, e a partir disso nos abrirmos para aprender, para estar em rede, não andar sozinho, sabe? Buscar ajuda. Legal. Né? E entender que a gente não vive sem o outro. Então, o empresário não vive sem o outro fornecedor, sem o outro parceiro, sem o outro cliente, mas sem os seus colaboradores, sem a sua família. Então, assim, e a partir dessa compreensão, né, de fazer a declaração da ignorância, mesmo do não sei tal coisa, quero aprender, então como é que eu posso saber mais a respeito de mim e me desenvolver e assim poder saber mais a respeito do outro e desenvolver um time. Sim. E como é que você desenvolve um time? Desenvolvendo pessoas, né? Tem o Peter Senge, que é um autor muito conhecido da aprendizagem organizacional, ele traz muito isso, assim, que
o fato do indivíduo aprender não garante que a empresa aprendeu. E aí a gente está falando de aprendizagem no sentido de transformação, né? De ganho de potência, de mudança. Então, o fato de uma pessoa ir lá, fez um curso tal, fez o outro, enfim, ele aprendeu, não quer dizer que a empresa aprendeu. Mas a empresa só aprende se o indivíduo aprender. Então, fazer essa costura é o desafio do empresário. É pegar, se desenvolver o outro e fazer com que a empresa se desenvolva. E aí, desenvolver o outro e fazer a empresa se desenvolver tem a ver com institucionalizar o conhecimento. Com aquela aprendizagem, aquela bagagem, tal, não ser só do indivíduo, mas ser da organização. E ser da organização envolve todo um processo de cuidado, de acolhimento e de construção. Sabe? Mas você só consegue desenvolver isso se você tiver uma disponibilidade interna para construir esse caminho que não está pronto. É uma construção. Ana, deixa as suas redes sociais pra gente, como é que tá funcionando? Tem site, não tem? Já deixa você deixar um telefone para contato também, porque, gente, hoje foi uma aula assim que a cabeça já tá meio tonta aqui, com coisas que eu tô errando. É muito bom a gente ouvir pessoas mais experientes que a gente e principalmente que tá vendo de fora. Eu brinco muito que é aquele olhar assim, quando você encosta a cabeça na mesa, assim, você só tá vendo ali o negócio. Quando você olha de cima, aquela visão ali de drone, aquela visão, sabe? Você consegue ver muito melhor. E geralmente você precisa ter alguém de fora para fazer isso. Deixa suas redes sociais e site, telefone, pra quem quiser te achar. Eu tenho um site, que é o anacarneiro.com. No meu site tem lá N coisas, tem meu portfólio, tem livros que eu publiquei, tem artigos, tem entrevistas, enfim, e tem lá o que eu faço, etc, né? Depoimentos e tudo mais. Tem o meu Instagram, que é o Ana Carneiro Gestão. E no meu Instagram tem a minha bio, que te manda pro meu LinkedIn, pro meu site, pro meu portfólio e tudo mais. Show. Então, tá tudo por ali. O meu telefone é o 61 99277 9646. Pode entrar em contato, mandar mensagem, falar diretamente comigo. Eu tenho realizado, né, eventos mais ou menos uma vez por mês. Então, são eventos de mais ou menos 1 hora. Eventos online. Show. Onde eu, cada dia, levo esse assunto, né? Eu falo de estratégia e cultura. E aí eu levo um pedacinho dessa abordagem. Então, é uma forma de, aos poucos, eu estou montando ali uma comunidade de pessoas que estão interessadas em olhar para a gestão, para a estratégia, para a cultura, a partir de uma perspectiva mais profunda. Então, eu procuro sempre, a cada encontro, levar algo que seja útil para as empresas e que cada um vai aplicar ou não de acordo com o seu momento e tal, e as pessoas vão elaborando isso, sabe? E aí eu faço uma fala, levo um assunto e tal, voltado para a estratégia e cultura. E aí a gente tem um espacinho ali de discussão, perguntas e respostas, bate-bola. E esses eventos, no meu LinkedIn tem lá na bio, né, tá dizendo onde se inscrever, etc. Gente, essa foi Ana Carneiro. Eu tô muito feliz porque cada dia que eu sento nessa cadeira, eu entrevisto pessoas, empreendedores, um mais incrível do que o outro. E a Ana, em especial, trouxe um assunto assim que eu sou apaixonado, que é pessoas. Cultura é algo que é novo para mim, mas eu já faço há muito tempo por conta que quando você trata as pessoas com empatia, você está desenvolvendo a cultura, mas agora ela me trouxe de uma forma mais profissional. E eu só gratidão, só quero agradecer a sua audiência, agradecer a Ana. Ana, muito obrigado, muito obrigado. E a gente vai ter que combinar um outro aqui, que eu já vou trazer uns pepinos, como você disse, vou descascar uns outros abacaxis aqui da próxima vez. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência, até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Tchau, tchau.